Olá, confrades! Quantas vezes você já não observou olhares diferentes entre colegas de trabalho? Aquela brincadeirinha, aquelas risadinhas de piadas sem graças entre duas pessoas que já são comprometidas. Escute esse relato. Já havia mais ou menos 2 anos sem esses acontecimentos, estava tudo de boa entre nós, mas nesse últimos mês, a gente começou a se afastar, e muito. Eu e ela fazemos faculdade, e eu trabalho para pagar minha faculdade. Ela tem pais com uma boa estabilidade financeira e não precisa trabalhar. Usa o resto do dia para fazer o que gosta, academia, estudar e à noite faculdade. Só quem trabalha manhã e tarde, e faz faculdade à noite, vai entender o que eu vou falar agora. Tem dias que eu só queria sumir, sábado e domingo. Eu queria era dormir e tentar me recuperar para segunda de manhã já estar em pé no trabalho, para não passar impressão de cansado. Eu trabalho com o público e meu trabalho é a única maneira de pagar minha faculdade. Eu sabia que a gente só podia se ver sábado e domingo, e nessas últimas semanas ela havia estragado o carro, e não podia me visitar. Moramos em cidades vizinhas, eu tenho moto, ela, carro. Até aí tudo bem, mas eu sentia que ela não queria ficar mais só eu e ela passando um tempo sozinho. Quando chegava finais de semana ela estava querendo sair com os amigos, as da academia que ela frequentava e queria que eu fosse junto, mesmo eu não me enturmando. Eu sabia que era uma outra vibe, papo de academia. Eu nunca gostei muito desse tipo de pessoa muito fitness. Eu não tinha assunto, e ela sabia disso. Mas mesmo assim eu ia. Então ontem à noite, fomos novamente em uma janta com os amigos, as dela da academia e... obviamente, comecei a desconfiar de um cara na hora, no qual ela e ele estavam com uma sintonia muito boa, sabe? Aquele amigo que eu não sabia que ela tinha da academia. Pois então, eu logo reparei que ele falava algo, e ela morria de rir, e as amigas dela não estavam achando tanta graça. Eu fiquei pensando que talvez aquilo podia ser algo a mais. Na hora falei pra ela, o que tá acontecendo contigo e ele? Pois a gente já tinha quase 5 anos juntos, era mais fácil de falar um com o outro, e ela, virou para a amiga dela, e falou algo virada de costas pra mim, e depois falou pra amiga, tu acha que é amiga? Na minha frente bem alto, para todos ouvirem, e o carinha logo falou, é o que é. Também quero saber o que estão falando aí. Eu não sabia onde me esconder. Imaginem a cena, parece coisa de criança, mas temos mais 25 anos cada. Nesse momento eu falei que queria ir para casa, isso era ontem mais ou menos 22 horas da noite, então ela falou para que eu ficasse e depois conversávamos, então eu fiquei, com muito ódio, mas fiquei na janta, pois tínhamos ido com o carro dela nessa janta, e minha moto tinha ficado na casa dos pais dela. Enfim, papo vai e papo vem, e eles começam a fumar maconha, e fumar vape. Eu sou o estereótipo do Itegai, sabem? Eu não curto muito beber, fumar, nunca fumei, e ela sabia disso, que eu não curtia. Eu estava em um role totalmente fora do meu padrão. E o tal cara falava pra cá, com essas palavras, fuma aí cá, insistindo para que ela fumasse com eles. Imaginem a cena, eu totalmente desconfortável com aquilo, e ela falando que não queria fumar, mas até aí, tudo bem. Passou a noite, fomos pra casa dela dormir. Nesse momento o negócio ficou sério, eu estava a ponto de terminar ali, botei tudo na mesa pra ela, que eu achava que estava rolando algo mais, e ela me disse que não tinha nada, que não sentia nada por ele. Eu sei que ela é muito carismática e amigável, e falei também que sabia o que os caras pensavam. Era quase como se ela estivesse deixando o cara de molho. O cara era solteiro e estava cheio das boas intenções, com ela, sabe? Eu sempre me afastei das meninas e tinha uma certa barreira para não deixar a cá, com ciúmes, como ela me pedia no começo do namoro, acordado entre os dois, mas ontem foi totalmente o contrário do que aconteceu. Eu vi com meus próprios olhos o cara dando praticamente em cima dela, e ela não estava cortando os assuntos, continuavam a bater papos como melhores amigos. Enfim, eu fiquei muito puto, e falei para ela que ela precisava ser menos gentil com outros caras, porque eu sabia que a intenção dela podia ser só amigável, mas dos outros caras podiam pensar que existiria uma brecha para tentar algo, porque eu sei como cara, que tem muitos caras que não perdoam nem mesmo mulheres casadas e com filhos.
Ela falou que não podia ser menos gentil e sociável com outros caras, que era o jeito dela e que não poderia ceder isso, que não dava mais para sermos namorados se eu exigisse isso dela. Eu nunca fui um cara ciumento. Nesses últimos 5 anos, nunca exigi nada dela. Nunca fui esse tipo de cara, mas talvez eu tenha errado nas palavras na hora de pedir isso. Bom, essas foram nossas últimas conversas. Antes de eu sair da casa dela, ela retirou a aliança da mão e tentou me dar a aliança. Eu recusei e não olhei para a cara dela até sair da casa. Voltei para casa e aqui estou escrevendo isso. Queria desabafar isso pois não tenho muitos amigos, e estar passando por isso está me deixando meio estranho. Só tenho meu computador agora. Me desculpem se ficou confuso. Talvez eu exclua isso em seguida. Estou com muita vergonha de reler o que eu escrevi. Só queria desabafar sobre a tragédia que foi esses últimos 5 anos de namoro para mim. Confrades, não se deixem submeter a esse tratamento entre sua namorada e os colegas de trabalho. As red flags sempre vão aparecer e são estas que podem salvar sua vida.